vamos lá para Brasília, capital federal? Vamos. O que você acha? Ângelo Nascimento está com a gente, ele tem 2 notícias importantes e a gente vai começar por uma que envolve você que está nos ouvindo, se tem viagem marcada para as próximas semanas, porque a ANAC atendeu a um pedido feito por 2 companhias aéreas e permitiu que elas viajem, façam os voos com equipes reduzidas, reduzindo ali o número de comissários para atendimento aos passageiros, mas com isso tem a implicação também de reduzir a quantidade de passageiros nos voos. E é uma medida que já está valendo, né, Ângelo? Boa tarde para você. Se der para voar com menos gente, que voa. Que não pode ficar mesmo. sem voo, né, Angelão? É isso mesmo, Joel. A ideia é justamente evitar todo esse transtorno, viu, querido? Boa tarde para você, Aninha, e todo mundo que está acompanhando a gente aí pela Rádio Bandeirantes. Essas regras já estão valendo, já que foram publicadas no Diário Oficial da União, se aplicam, então, por enquanto, a essas 2 companhias aéreas, né? Azul e Gol, elas que solicitaram, então, inclusive, essa autorização para a própria ANAC. Com isso, vão ter que voar com 3 comissários a bordo, ao invés de 4. Além disso, as empresas elas ficam obrigadas a recomendarem os passageiros em outros voos, porque haverá uma limitação de até 150 assentos em aviões com capacidade para até 186 pessoas. Outra empresa também que fez o pedido nesses mesmos moldes é a Latam, que ainda aguarda uma resposta da ANAC. Lembrando o seguinte, que em meio a esse avanço da variante Ômicron e também do vírus H3N2 da influenza, as companhias aéreas já estão dispensando aí diversos, então, tripulantes com síndromes gripais para que esses possam fazer o isolamento. No caso da Gol, os Boeing 737-800 e 737 MAX 8, afetados pela medida, poderão levar até 150 passageiros caso operem com 3 comissários. Já os aviões têm capacidade, então, para 186 passageiros. Lembrando que essas empresas detêm 98,2% do mercado doméstico de aviação aqui no Brasil, segundo dados da própria agência relativos a novembro, que são, inclusive, os mais recentes disponíveis. Os pedidos das companhias aéreas estão relacionados não só ao avanço da variante Ômicron, como também porque tem causado um afastamento de tripulantes dessas escalas também de voo e também o cancelamento dos próprios voos. Isso fez, inclusive, com diversos voos fossem cancelados nesse início de 2022, alguns números bastante importantes aqui a serem colocados. A Azul foi a primeira, então, a ter voos afetados, mas a Latam também sofreu com os impactos, cancelando pelo menos 111 voos. Tem um detalhe, viu? No caso da Azul, o Sindicato Nacional dos Aeronautas recebeu, inclusive, uma denúncia de que a empresa já operava com menos comissários de bordo antes da autorização formal da ANAC. No entanto, o sindicato procurou a ANAC, repassou essas denúncias, mas até o momento não teve nenhuma manifestação da agência. Mas por hora é isso, essas regras já estão valendo, porque teve autorização por parte da ANAC, agora aguardar qual será o posicionamento em relação à Latam, mas deve ser o mesmo, bastante favorável à operadora. Cara, tem que fazer de tudo mesmo para manter esses voos, porque não tem nada pior do que você marcar um voo, se programar, comprar passagem naquele preço viável, reservar um tempo para determinada viagem, seja a trabalho ou a turismo. Aí você chega no avião, cancelam o seu voo. Porque não tem você equipe, chega no aeroporto, cancelam o seu voo. E às vezes não tem aquele voo no mesmo dia, aí começam a pensar em outras datas. Tem que fazer de tudo mesmo para manter a regularidade desses voos. Agora, um outro assunto importante, Ângelo, que vem aí de Brasília, ele atinge em cheio o presidente da República, porque o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, está de novo no pé dele, aí exigindo a PF que ouça o presidente Jair Bolsonaro, acho que até o próximo dia 28. Isso tem a ver com aquela investigação de quando houve uma invasão no sistema do TSE. A investigação estava sob sigilo e o presidente vazou um link lá que estava diretamente ligado a essa investigação. Isso foi em agosto e agora o ministro quer que o presidente seja ouvido acerca disso, não é? É isso mesmo, Joel, uma corrida contra o tempo, agora pela Polícia Federal para poder colher esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro. E tem tudo a ver com o que você falou, porque em agosto do ano passado, então, o presidente da República divulgou nas redes sociais dele o link com a íntegra de um inquérito sigiloso da Polícia Federal que apura justamente um ataque ao sistema interno do TSE, isso lá nas eleições de 2018. Acontece que horas depois, então, da transmissão, o próprio TSE divulgou uma resposta esclarecendo o seguinte: que o acesso indevido aos sistemas da Corte não representou qualquer risco à integridade das eleições de 2018. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro foi intimado em relação a esse inquérito especificamente para prestar esse depoimento de maneira presencial. Inclusive, deve ser uma das últimas etapas da investigação. Outras pessoas também já foram ouvidas ao curso dessa investigação pela própria PF, como, por exemplo, o deputado Felipe Barros, que é do PSL do Paraná, que teve acesso ao material e participou daquela live
com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro replicou esse inquérito logo depois do deputado, então, fazer uma postagem nas redes sociais dele. Outro também que foi ouvido foi o delegado que cuidava dessa apuração sobre esse ataque ao sistema interno do TSE. O delegado ele foi afastado justamente por conta, então, do vazamento. Lembrando que vai ser o segundo depoimento que o presidente Jair Bolsonaro vai prestar, presencialmente, inclusive, à Polícia Federal. O primeiro foi em relação àquele que apura a suposta interferência dele no comando da própria Polícia Federal. Tinha uma discussão na época, né, inclusive lá no Supremo Tribunal Federal, encabeçada pela Advocacia Geral da União, se o presidente prestaria o depoimento presencialmente ou por escrito, que era algo que o presidente queria por escrito. Mas acontece que, no fim das contas, o presidente mudou de ideia, porque isso seria julgado lá no Supremo Tribunal Federal, e a previsão era de uma derrota, fazendo com que ele prestasse o depoimento presencialmente e não por escrito. Então, digamos, agora de novo, o presidente Jair Bolsonaro tem que prestar um depoimento e presencialmente para a Polícia Federal, e tem até o dia 28, conforme essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Beleza, Angelão. Como é que tá o tempo aí no Planalto Central? Tá calor, Quente, tá Joel. chovendo, quente pra caramba, mas Sem chuvoso, chuva. né? Sem chuva? Não, essa semana está sem chuva. Semana passada a chuva deu uma trégua, essa semana agora mais calor, mais quente. A previsão é que fique pelo menos até sexta-feira, deve chover isoladamente em alguns Sim. pontos aqui, e há perspectiva no fim de semana de voltar com a chuva. Vamos ver. Que legal. E sua mãe tá bem? Tá Tá feliz tudo certinho. nesse início Tá. de ano? Tá tudo legal com ela? Felizona, tá tudo certo, graças a Deus, querido. Obrigado pelo carinho. Que Eu sempre falo de bacana. você, sempre menciona lá em casa, viu? Obrigado, mande um beijo pra ela, tá? Que Deus te abençoe toda a sua família nesse ano de 2022. Amém, vocês também, querido. Um abraço. Tchau. Valeu, Ângelo. Até mais.